Crônicas, capítulo 7, no versículo de número 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Obrigado, irmão. Versículo de número 14. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa noite de rever os irmãos, né? Pastor Elias, Pastor Lazinho, Presbítero Cristiano. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Pastor, obrigado, viu? Nós recebemos um convite para estar aqui em Capitinga, pegando no domingo passado. E sempre que a gente pode ter oportunidade, dá uma passadinha aqui na minha igreja. Na minha igreja aqui em Cássia. Então a gente ficamos até o dia de hoje, vamos embora na sexta-feira. E que Deus continue abençoando vocês grandemente. Amém? Quantos acharam? Diga, achei. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem crente que já entendeu, já deu glória a Deus. Aqui tem 4 fundamentos para a gente que serve a Deus, irmãos. Se humilhar, orar, buscar e se converter. Mas pastor, já sou convertido. A gente se converte todos os dias. Pode sentar dando glória a Deus. Eu tenho um respeito muito grande por esse ministério, pela vida do pastor Elias. Né? O pastor Elias ganhou a minha admiração, o meu respeito, e da igreja também. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz: todo mundo quer falar, irmão. Todo mundo quer falar. Tem gente até que fala demais. Mas bom mesmo é ouvir. Porque Tiago 1,19 diz: seja todo homem pronto. Você está pronto para ouvir? Pronto para ouvir. E tardio em falar. E ainda ele continua, e tardio em irar. Então é muito melhor ouvir do que falar. Porque quando a gente abre a boca para falar, irmão, tem peso, tem responsabilidade. Então o cuidado é muito grande com aquilo que a gente fala. Então aqui não é diferente. Hoje, o caminho com as redes sociais, as pessoas têm uma facilidade muito grande de se conectar, né? E muita dificuldade de se conectar com Deus, que é através da oração. Ele falou conosco, esse texto aqui diz com a igreja. O povo que chama pelo meu nome. Se orar, se buscar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouve, Deus perdoa e Deus sara. Isso é garantia, irmão de Deus. Garantia. Mas tem algumas aplicações aqui que eu gosto muito. No capítulo 17 do primeiro livro de Crônicas, o Davi, o nosso irmão Davi,
ele colocou um desejo no coração dele. Qual foi esse desejo? Construir um templo, uma casa para Deus. Porque Davi, com a ajuda do rei Hirão, ele construiu uma casa muito bonita para ele. Uma casa de cedro do Líbano. Muito bonita. Então, dá para a gente ver aqui que Davi morava num palacete. Numa casa muito bonita. Mas entrou uma preocupação em Davi, e eu acho isso maravilhoso, que ele fala assim, poxa, eu estou morando numa casa de cedro de Líbano, e Deus, a arca, a presença de Deus, está sendo cultuado em tendas. Está errado isso. O melhor tem que ser para Deus. Então a gente vê aqui a preocupação dele de fazer o melhor para quem? Para Deus. A casa dele era boa, mas ele queria uma casa boa para Deus também. E aí ele coloca o desejo no coração de construir. Mas o profeta Natã, orientado por Deus, vem até Davi e fala para ele, Davi, não é você que vai construir o templo, mas é seu filho Salomão. E ele aqui obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então aqui ele obedece, porque Davi aqui ele tem a planta, ele tem as medidas, ele tem tanto escrito como na mente dele. Não, tá bom, essa aqui eu tirei do... Tanto na mente, como no coração dele, ele tem tudo. Deus já tinha dado tudo para ele. Todas as medidas, até o que estava na mente de Davi, guardadinho aqui, porque tem coisa que é assim, tem coisa que você não revela o que está no teu coração. Lembra de Neemias? Neemias, ele orou 4 meses, mas diz a Bíblia que ele não revelou nada do que estava no coração, até ele começar a fazer algo. Então tem coisa que está no nosso coração que fica guardadinho. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Aí, tudo que estava na mente de Davi, Davi passa para Salomão. Ele chama Salomão e dá 3 conselhos para ele, fundamental. Olha o conselho que ele deu para ele, ó. Você vai ter que se esforçar. Tudo é na base do esforço. Nada é fácil para ninguém. Ele ia ter que, se esforçar muito. Segundo, vai ter que ter bom ânimo. Vai ter que ter bom ânimo para fazer. Ou seja, vai vir muitas pessoas para te desanimar. Mas não deixa isso abater a sua vida, não. Vai na força de Deus. Outra coisa, ele disse, faz a obra, não temas e não se apavore. Aí, ele assume, e uma das primeiras coisas que Salomão faz é oferecer 1000 holocaustos para Deus, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que ele pensa é na adoração. Quando nós adoramos a Deus, adoramos a Ele em espírito e em verdade. Quando nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Adoramos a Deus
em qualquer situação, eu vim aqui adorar a Deus nessa noite. Eu vim aqui prestar um culto de adoração a Deus. Quando ele tem esta atitude, o que acontece? Quem se apresenta para ele? O próprio Deus se apresenta para ele de noite e faz uma pergunta para ele: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Se Deus se apresentasse para você hoje e perguntasse para você: pede o que você quiser que eu vou te dar agora, o que você pediria? Salomão pediu: Deus, confirma o meu ministério. Confirma aquilo que o Senhor confirmou na vida do meu pai, confirma na minha também. E me dê duas coisas: sabedoria e entendimento. Isso mexeu tanto com Deus, que Deus olhou para ele e disse: sabedoria e conhecimento eu te dou, mas você não me pediu riqueza, você não me pediu bens, você não me pediu honra, você não me pediu dias prolongados, você não me pediu a morte dos seus inimigos. Se fosse no dia de hoje, não dá vontade de falar: Senhor, vai lá e mata. Mas ele não pediu. Ele falou: deixa tudo vivo. Tudo com pressão 12/8. Não deixa morrer, não. Então Salomão, ele não pede isso. Porque Salomão aqui não está para amaldiçoar, ele está para abençoar. Porque as bênçãos e as promessas de Deus estão acima de tudo. Estão acima de mágoas, estão acima de rancor, estão acima de fofoca, está acima de tudo. Não deixe que isso venha atrapalhar a tua vida espiritual. Juízes capítulo 11, Jefité é filho de uma prostituta. Gileade tinha filhos dentro da casa dele. Como Jefité foi filho de uma prostituta, ele era escorraçado. Os filhos de Gileade do primeiro casamento falavam assim: ó, você não tem parte aqui, sai daqui, você é filho de uma prostituta. Jogava na cara dele. Aí expulsaram Jefité da casa dele, e Jefité foi para uma terra chamada Tobi. Ficou lá. Aí a nação de Israel se levantou um grande inimigo para guerrear contra Israel. E Jefité está onde? Lá em Tobi. Aí o que acontece? Os anciões vai procurar alguém para guerrear contra os inimigos, os que estavam lá. E Jefité está lá em Tobi. Aí os anciões vai no primeiro grupo e fala assim: e aí? Vamos enfrentar o inimigo? Aí o primeiro grupo: não, ficaram com medo. Aí foi no segundo grupo e falou: e aí, vamos enfrentar o inimigo? Vamos lá na batalha? Vamos vencer eles? Aí eles disseram: não, nós estamos muito ocupados, não temos tempo para ir. Ninguém queria ir. Aí um se lembra, um quê?
Um se lembra. Peraí. Ninguém aqui quer ir? Mas tem um. Jefité. Vamos chamar ele? Aí porque é assim, irmão. É assim. O negócio é assim. Um chegou e falou assim: não pode. Ele é filho de uma prostituta. Aí o outro do outro lado, porque tem assim, tem um para derrubar, tem outro para levantar. Tem ou não tem? O outro, não, ele é filho de uma prostituta, ele não pode. Aí o outro diz assim: rapaz, mas ele é valente. Aí o outro falou assim: mas ele não pode por causa disso, por causa daquilo outro. Aí o outro falou: rapaz, mas ele é valoroso. Valente e tem valor. É o que Deus quer. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Outra coisa, o tempo mostra quem nós somos. Não adianta eu chegar aqui e falar: irmão, eu sou bonzinho, eu sou o Elcio, eu sou bonzinho, eu sou isso, aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Não, besteira. O tempo mostra quem nós somos. Mas eu quero chegar onde Deus quer falar. Quando foram lá, chamaram Jefté, chegaram lá na cidade, falaram assim: Jefté, não tem ninguém lá. Irmão, posso falar o que Deus está mandando falar? Os que estavam lá é tudo frouxo. Ninguém queria guerrear Jefté. Fomos no primeiro grupo, estava ocupado, outro estava isso, outro estava aquilo, estava com medo. Mas a gente sabe que você tem valor e é valente. Você aceita a nossa proposta? Quer ir lá e ser chefe da gente lá naquela batalha? Oh, Narape! Aí, Jefté falou assim: ainda agora vocês me expulsaram, falaram que eu não tinha parte de nada, e agora está tudo aqui bonzinho assim? Só que aí que está a aplicação, irmão. Jefté podia ter guardado rancor, podia ter guardado mágoa, podia ter feito biquinho, falar assim: agora eu não vou não, só para ver a desgraça deles, só para ver eles derrotados. Ele fez isso? Sabe por quê? A promessa, as bênçãos que Deus ia derramar na vida dele, está acima de qualquer mágoa, de qualquer rancor. Levanta a tua mão, irmão, que eu estou sentindo Deus aqui. Jefté estava dizendo assim: ó, eu quero é que a promessa de Deus se cumpre na minha vida. Eu não estou nem aí do que eles vão dizer de mim. Eu não vou deixar a mágoa atrapalhar. Eu não vou deixar, aleluia, a palavra maldizente atrapalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou guerrear e Deus vai me dar a vitória. Quem está entendendo, levanta a tua mão e dê um glória a Deus. Levanta ela, porque Deus está me mostrando algo aqui. Aleluia, existe pessoas que ficam presos a situações, e Deus está falando para mim agora: ei, não deixa que as situações venham prender a tua vida ministerial, a vida da tua família. O que Deus tem para você é muito maior do que falaram contra a tua vida, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, porque maior é o que está conosco aqui do que o que está contra a nossa vida. Tem crente que já está recebendo aí, porque até o final dessa mensagem Deus vai mudar a história da tua vida. Como eu sinto a glória de Deus aqui. Cadê o povo que está orando? Está aí? Já chegou não? Aleluia! Que abacaia chepe que anda rebedergia. Que abadaia chepe. Eu estou vendo barreira caindo aqui nessa noite.
Eu estou vendo pessoas estacionadas aqui que não era para estar estacionada. Filho de uma prostituta, mas e daí? Tem valor. Gideão falou para Deus o quê? Deus chamou Gideão e falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que Gideão falou? Senhor, eu sou o menor. A minha família é a mais pobre. Deus não está preocupado se você é menor e a família é rica ou mais pobre. Ele está falando, varão valoroso, o Senhor é contigo. Você não me pediu riqueza. E Deus faz isso de propósito, irmão. Olha o que Deus fez. Antes de você e depois de você não vai ter ninguém mais rico na terra. Deus deu bens para ele, 10 mil cavaleiros, 40 mil estribaria. Você quer mais honra de que construir o templo? Salomão construiu o templo, quer mais honra que isso? Olha o que Deus deu mais honra para ele. 1.105 cânticos, 3 mil provérbios, salmos, cantares e Eclesiastes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele começa a obra, porque Deus deu muito mais do que ele pediu. Ele pediu só conhecimento e sabedoria. Deus falou, vou te dar 5 coisas que você não pediu. E Deus deu. Aí ele começa a fazer a obra, né? Se fosse hoje, mandava um zap lá pro rei Irão, né? Falou assim, ó, você ajudou meu pai com o cedro do Líbano, então ajuda o meu ministério também. Se ajudou do meu pai, ajuda o meu também. Aí o rei Irão falou assim, pode deixar, que as carretas de cedro de Líbano vai chegar aí nessa obra. Tem crente que pegou, já está dando glória. Tem gente que não acredita, mas eu acredito até o tutano do meu osso aqui, irmão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Quantas acreditam que as carretas vão chegar? Irmão. Pode ficar tranquilo, Salomão, que eu vou mandar as carretas de cedro de Líbano chegar aí. Não era carreta, né? Porque vinha pelo mar. As madeiras. E outra coisa. Não vou dar só cedro do Líbano, não. Vou mandar Irão Abiur. Esse aí sabe trabalhar com ouro, com prata, com ferro, com bronze, com tecido fino. Ele sabe tudinho. Então você vai ter o material e vai ter a mão de obra do material. Tá da Igreja do Glória. Vou dar o material e vou dar a mão de obra do material. Porque quando Deus faz, Ele faz o quê? Por completo. Começa a obra. Faz toda a obra. No capítulo 5, ele acaba essa obra. Ele traz as coisas consagradas para o templo. Ele traz a arca para o templo. Aí ele no capítulo 2, no 2 Crônicas 6, 12... ele faz um altar de metal, com a congregação, o povo. A Bíblia diz que ele se ajoelha, levanta as 2 mãos e faz uma oração. E se você pegar a oração que ele faz, a oração dele, ele fala, Senhor, a oração do teu servo. O templo agora está aberto. As portas estão abertas, não está fechada. Porque Jesus disse para Pedro, Pedro, eu sei que tu és Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá. Apocalipse lá diz a igreja de Filadélfia que ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. E a chave que Deus deu para Pedro ligou o céu, tudo que é ligado na terra é ligado no... Tem que ter uma concordância. Se não tiver concordância, não sobe. Ele começa a orar, Senhor,
a porta está aberta, mas se entrar alguém por essa porta que pecou, o que a gente faz? A gente dá pedreja? A gente manda a pedra nela e derruba? Salomão falou isso aqui, está lá na oração dele. Chega em casa, você lê, capítulo 6, do 12 em diante. Falou, Senhor, se entrar alguém na igreja que pecou, que o Senhor tem poder para perdoar? Se você pegar o texto que eu li, o povo que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar e se arrepender, se converter. Aí, ele está falando, o Senhor, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor tem poder para perdoar? Ele falou assim, tenho. E se entrar alguém aqui ferido, quantas vezes nós entramos na igreja feridos? Machucado. O Senhor pode sarar essa ferida? Pode. Senhor, se entrar alguém aqui que as portas todas estão fechadas, o Senhor pode abrir? Pode. Tudo isso aqui é a oração de Salomão. Aí no capítulo 7, a oração dele é respondida. Pode demorar até um pouquinho, irmão. Mas Deus não demora. Ele só está caprichando. Lança tua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Levanta tua mão. Tem muita gente ansiosa. Mas Deus está te convidando nessa noite, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Oração respondida. Salomão está lá no templo, está ou não está? No templo, com o sacerdote, todo mundo lá. Aí a resposta de Deus vem. Quando ele se reúne no templo, o que desce do céu, irmão? Fogo. Mas para quê? Sacrifício que ele ofereceu. O fogo veio e aceitou o sacrifício de Salomão. Depois do fogo desceu o quê? A glória. Não teve um lugar dentro daquele templo que ficou vazio. A glória encheu todo o templo. Que o sacerdote não podia sair e nem entrar. Aí o que acontece? Ele despede o povo para suas casas abençoados, porque isso aqui, foi feito para abençoar. A outra parte não é com a gente, não. Quando Deus chamou Abraão no capítulo 12, falou: sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então eu tenho umas promessas para você. Vou fazer você crescer, vou fazer teu nome crescer. Os que te abençoarem, eu vou. E os que te amaldiçoarem? Era Deus falando assim, deixa comigo. Então não é com você. Aí já é com Deus. O próprio Deus falou, se alguém te amaldiçoar, eu vou o quê? Eu que vou amaldiçoar. Então deixa com Deus. Deixa Deus resolver. Salomão abençoou o povo e o povo foi para suas casas como? Abençoados.
Quando ele foi para o povo abençoado, porque se você ler o texto, você vai ver que foi construído o templo e foi construída a casa de Salomão. Então, quando Salomão ele foi se deitar à noite, aí foi onde esse versículo ecoou no templo, antes dele dormir. Salomão, se o povo que chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era uma garantia que Deus estava dando. E daí a gente vê que a oração ela é fundamental. Ana era humilhada por Penina, mas os humilhados vai ser o quê? Hein? Exaltado. Aquele que se humilha a si mesmo, Deus exalta. Penina falava, eu tenho um filho, você não tem. E Ana começou a conviver com aquela situação, porque tem situação que a gente tem que conviver com ela. Não é? Ana teve que conviver com isso ou não teve? Teve, porque morava tudo debaixo de um teto. A convivência era ali. Mas Ana teve que lidar, gemeu, chorou, amargurou de alma, mas não deixou de ir no templo. Não deixou de buscar a Deus. Não deixou de acreditar em Deus. Não deixou. Continuou a jornada dela. E quando Deus, ela faz aquele voto com Deus, que Deus dá um filho para ela, menino, que Deus visitou, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e Ana concebeu, deu à luz a Samuel. Eu não sei se você sabe que Ana queria um filho homem para honrar Samuel. Eucana. Ela queria um filho homem, porque toda mulher queria um filho para honrar quem? O marido. Mas olha que coisa tremenda. Ela honra o marido com um filho, mas devolve ele na mão de Deus. Para o marido ela dá honra, mas para Deus ela dá Samuel inteirinho. Fala assim, Senhor, está na tua mão, cuida dele, fica com ele, levanta ele. Você entendeu? Diga glória a Deus. Mas ela orou e perseverou, hein? Tem gente que começa a orar, já para, já desiste. Não, tem que continuar a orar sem cessar. Orar sem cessar é isso. É igual Elias, vai lá e vê se tem nuvem lá. Foi lá, voltou, não tem. Continuou orando. Vai lá ver de novo, não tem nuvem. Voltou, continuou orando. Foi lá, viu, na 7ª vez falou assim, olha, não tem uma grande nuvem não, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então a resposta de Deus é assim, é a perseveração na oração. Oração que mexe com Deus, a oração de Jabes. Invocou o nome do Senhor. Genealogia, o escritor escrevendo, Jabes invoca o nome do Senhor e pede para Deus ampliar a tenda dele, pede para Deus as bênçãos, pede para Deus, a mão de Deus ser com ele. E Deus para, irmão, para ouvir Jabes. Alguém está me invocando. E Deus deu para ele, porque ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. O nome Jabes foi dado com dores de parto. Mas Deus responde ele na oração de Jabes, e Deus amplia a tenda dele e dá grandes vitórias para ele. Está aqui,
ele invocou o nome do Senhor e Deus deu a bênção para ele, ampliou a tenda dele, a mão de Deus foi com ele e Deus guardou ele de todo o mal. Mas ele não se prendeu à vida dele, que a mãe teve ele com dores, ele carregava um peso na vida dele, que talvez ele podia cruzar os braços e falar, olha, não, isso aqui é para mim mesmo. Não, irmão. Tem coisas que nós que temos que se acomode só com isso, não. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a igreja. Para a igreja. Ele podia, na situação dele, cruzar os braços e... meu nome é dor, causador de dor, então eu vou ficar aqui mesmo na dor. Ele fez isso? Ele falou, eu estou aqui e Deus está no céu. Então o que eu vou fazer? Eu vou invocar o nome de Deus. Ele invoca. E ele é uma pessoa que pede as coisas para Deus. Você sabia que não é pecado eu pedir as coisas para Deus, né? Eu mesmo, quando eu comecei no Evangelho, eu pedi tudo para Deus. Senhor, eu quero dom de profecia, eu quero dom de revelação, quero visão, quero dom da palavra, quero carro, quero casa. Depois você vai vendo que algumas coisas você vai, A gente pede, às vezes pede coisa que a gente não recebe, porque a gente pede o quê? Pede mal. Mas você vai deixando para lá. Mas a gente pede. Jabes fez, ele podia se acomodar, podia ou não podia? Mas o que ele faz? Ele pede, mas dizer, 4 coisas. Ele fala, Senhor, eu quero que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Eu quero ser abençoado, porque se eu sou abençoado, eu posso abençoar outras vidas. A bênção de Deus é assim, irmão. Ela não acrescenta dores. Às vezes Deus nos abençoa para a gente abençoar o quê? Outras pessoas. Jabe falou, Senhor, eu quero a tua bênção na minha vida. Olha o que ele pediu, Senhor, amplia a minha... irmão, isso aqui é forma. Amplia o quê? A minha tenda, estende. Ou seja, eu quero crescer. A Bíblia não diz crescer o quê? Na graça e no conhecimento. Eu quero crescer. Amplia minhas tendas. Ele diz assim, e se a tua mão for comigo, a tua mão sempre esteja comigo, Senhor. E outra coisa, Senhor, me guarda de todo o mal. Ele pediu. E está aqui na Bíblia, irmão. E Deus concedeu o pedido de Jabes. Tem crente que entendeu, já está dando glória a Deus. Não pode ficar estagnado. É tempo de colheita. É tempo de colher aquilo que a gente plantou. Não adianta fugir. Olha Jonas. Deus falou para ele, Jonas, vai até Nínive e pregue a minha palavra. Porque Deus tem misericórdia dos ninivitas, aquele povo lá. Jonas disse, eu vou nada. Pegou uma passagem, comprou e foi para onde? Para Tarsis. E Deus está falando comigo aqui nessa palavra, irmão. Até quando você vai fugir? Cabai. Daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida.
Até quando? Até quando? Porque não adianta fugir. Não adianta. Jonas, ó, foi lá para o porão do navio, foi só descendo, né? Comprou para descer para o navio, desceu para o porão, aí se levantou uma tempestade. Porque tudo que foi criado ali foi Deus, não foi o diabo, não. Tudo, Deus criou uma tempestade que... O barco, ó, balançando. Quem está dentro do barco, o desespero bateu. Porque os marinheiros começaram, cada um clamar ao seu Deus. Oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda lá. Mas eu quero ver ajudar quando quem está provocando a tempestade é o próprio Deus. Aí foram lá, Jonas lá no barco, dormindo. Uma tempestade tremenda lá em cima, as pessoas fazendo de tudo, né? Jogando as coisas no mar, tentando de várias formas. E ele lá tranquilo, dormindo. Aí foram lá, chamaram Jonas, falaram: de onde você é, que você veio, qual é a sua ocupação? Eu sou hebreu e temo a Deus. Lançaram sorte, caiu sobre ele, ele foi lançado no mar, sim ou não? Quando ele bateu no mar, o que aconteceu? A tempestade parou na mesma hora. Aí Deus chama um grande peixe, vai lá no ouvidinho do peixe e fala assim, ó, tá vendo aquele crente lá boiando? Vai lá, engole ele, mas não mastiga não, não mata não, deixa ele vivo, porque eu tenho uma obra a realizar na vida dele. Glória. Aí o peixe que ouve e obedece, foi lá e ó, engoliu Jonas. Diz a Bíblia que o peixe fez assim, ó, foi para a profundeza dos mares, desceu mais ainda. Aí o crente está lá dentro da barriga do peixe, com as águas marinhas em volta do pescoço, que tem oxigênio, né? Porque Deus dá sempre um escape. Fala para o teu irmão, Deus que está aqui, fala para ele, Deus que está aqui, Ele dá sempre um escape. E Deus está falando para mim, ainda que Ele não dê a vitória por completa hoje, nem amanhã, tem escape de Deus aqui hoje. Nas minhas maiores provas que eu passei, pastor Elias, vinha sempre um profeta e falava, Deus está te dando um escape hoje. Eu falava assim, oh meu Deus, me dá ela completa, não estou aguentando mais não. Porque o escape é assim, é só para você respirar um pouquinho e caminhar mais um pouquinho, porque a maior vitória vai estar lá na frente. Quem está entendendo, levanta a tua mão, porque eu estou sentindo a glória de Deus aqui. É só um escape que Deus vai te dar. Deus vai mostrar para alguém aqui nessa noite que Ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não acredito que aqui tem Tomé não, porque na leitura que o presbítero falou aqui, Tomé falou, eu só acredito se eu colocar a mão na ferida dele. Aleluia, Deus não chamou a gente para a gente crer só se ver. Deus chamou a gente para o sobrenatural de Deus. Eu creio, mesmo que eu não esteja vendo. Quem está sentindo o que eu estou sentindo, levanta a tua mão e dá o teu melhor glória. Tu vai morrer ou vai reagir nessa noite? Tu vai continuar ainda fugindo de Deus ou vai fazer o que Deus colocou para você fazer? É só um escape, irmão. Jonas não morreu porque Deus é misericordioso.
é Deus de chance, é Deus que levanta o caído, dá uma nova chance. Eu não conheço um Deus carrasco, um Deus que prova, mas um Deus amoroso e sabe trabalhar na nossa vida. A prova não é para te matar. Não culpe Deus pelas consequências que você mesmo plantou. Porque às vezes tomamos conclusão precipitada e queremos culpar Deus. Jonas respirava naquelas algas marinhas, respirava e Deus conservou ele vivo. Deus está falando que não vai morrer, que a enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Vinho, as ondas vinham, e Jonas, estava incômodo, estava ou não estava? Incômodo dentro de um peixe. Mas dentro dessa incomodação, Deus conservou ele em vida. Aí o que Jonas faz? Ajoelha e ora a Deus. Senhor, eu estou nas entranhas de um peixe, eu estou num abismo. O Senhor me tira desse abismo? O Senhor me dá uma chance? Porque eu sei que tem a igreja, que tem um propósito, que tem Deus, me tira. Irmão, Deus ouviu a oração de Jonas. O mesmo peixe que engoliu é o mesmo peixe que vai ter que colocar para fora. Vai lá, vomita ele na praia, porque agora ele vai pregar a minha palavra. Aí Jonas sai, né, irmão? Né? Sai daquela barriga daquele peixe, entra em Nínive e anuncia, Deus vai subverter Nínive. Arrependa-te! Se converta! Aí o que o rei fez? Decreto na cidade, jejum. Todo mundo de jejum na cidade. Até os animais vai jejuar. Aí, Jonas entra debaixo daquele zimbro lá. Deus faz crescer aquela boboreira, dá uma sombrinha para ele. Dá ou não dá, irmão? Uma sombrinha, ele fica lá tranquilo, né? Mas a Bíblia diz que Deus cria um verme que destrói aquela boboreira toda e o sol bate na cuca de Jonas. E Jonas fica só vendo o que vai acontecer na cidade. Aí Jonas fala com Deus: eu sabia, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, que o Senhor é misericordioso. E Deus falou com Jonas: Jonas, você teve dó dessa boboreira que morreu. Você não fez nada, você não plantou, você não aguou, você não enxertou, você não colocou nada, você não fez nada. Quem fez tudo foi eu. E você não vai ter dó, e eu não vou ter dó de 120 homens que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Então, irmão, cumpra o propósito de Deus, não fuja daquilo que Deus estabeleceu, porque maior é o que está com você, maior é o que está conosco. Olha quando Daniel fez 21 dias de oração, quando Daniel colocou o joelho no chão, que a oração não subia, o príncipe da Pérsia estava barrando, Deus mandou Gabriel, não deu para lutar, aí Deus mandou quem? Miguel, o reforço de Deus chegou. Aí disse para ele: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou a se humilhar diante de mim,
eu ouvi a tua oração. Se humilhou e orou. Desde o primeiro dia que você aplicou ali, eu já ouvi a tua oração. E outra coisa, eu estou chegando aí. E eu vim por causa das tuas palavras. Não tem barreira, irmão. Quando chega o reforço de Deus, pode até dar uma tranquilência, uma turbulência. Mas quando chega o reforço de Deus, Deus muda a história. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adianta. O rei Ezequias não estava lá, aquela enfermidade, preocupado que ia morrer. Deus chama o profeta Isaías e fala, vai lá, diz para ele colocar a casa em ordem. A casa em ordem, porque ele vai o quê? Morrer. Isaías foi lá e falou assim, olha, Deus está mandando dizer para tu colocar tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver não. Entregou a mensagem de Deus e saiu. Aí Ezequias encosta na parede e fala com aquele que tudo pode, que pode mudar a sentença, que bate o martelo, que é advogado dos advogados, que é médico dos médicos, que é juiz dos juízes. Diz assim, ó, Senhor, eu andei nos teus caminhos, guardei os seus estatutos, guardei a tua lei. Falou aqui, irmão, ó, com Deus. Isaías está saindo lá no pátio. Deus brada para Isaías, Isaías! Volta! Você ficou assim, bom. Volta! Mas Senhor, Isaías não podia nem entender, né? Mas profeta que é profeta é obediente, não questiona. É o que Deus quer. Aí ele podia falar, Senhor, acabei de sair de lá. Não. Volta lá. Fala para ele, passa pasta de figo na enfermidade, porque ele vai receber a cura. E diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Tem pasta de figo aqui nessa noite. E tem vida e vida em abundância. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Ó, porque para Isaías tinha um relógio de Acais. O relógio de Acais era medido pelo sol. A cada degrau da escada que o sol batia, tinha a hora marcada para eles centralizarem. É o relógio de Acais. Aí quando Isaías entrega a mensagem para o rei Ezequias, o Ezequias fala assim, ó, eu notei aqui para dizer para você, ó, eu sei que é mais fácil atrasar do que adiantar. Então para ele achou que era mais fácil adiantar do que retroceder, atrasar o relógio. Aí Isaías falou, é como Isaías falasse, tu não está entendendo, rapaz. O Deus que nós servimos, Ele pode mudar tudo. A oração de Daniel no capítulo 12, ele fala, o Senhor dos exércitos, Ele muda reino, Ele arranca reino, Ele estabelece reino, Ele muda as horas, muda os tempos, conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Muda. Ele falou, não, eu vou orar. E a Bíblia diz que ele orou, e Deus fez o sol recuar 10 graus. Quem é que faz recuar aqui, irmão? Você lembra quando Josué passou pelo Jordão? Jordão é declive, né? Descendo, é ribanceira. O que o Jordão fez?
recuou, ele não abriu. Ele recuou. Então, Deus, que nós chamamos pelo nome dele, está aqui nessa noite. Se nós, irmãos, orar mesmo, orar sem cessar, igual Paulo diz. Se a gente buscar, igual ele falou, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Porque aquele que pede, recebe, quer dizer, o que ora. Porque oração é pedido. O que pede, recebe. O que orou, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, vai se abrir. Então, orar, buscar, todos os dias, consagração, círculo de oração, culto na quarta, culto no sábado, no domingo, culto no glória, culto no todo lugar, buscar. A nossa vitória, irmão, está em buscar a Deus. Buscar a Deus. Porque a Bíblia está dizendo que quando a gente busca, a gente encontra. Então é buscar, né? Não deixa para orar quando as coisas apertarem, não. Jonas orou quando a coisa apertou. Quando ele estava no meio da circunstância, aí ele foi orar. Não deixe para orar e para buscar só quando as coisas estão difíceis, né? Porque a gente tende a dar aquela afrouxada. Não, continue buscando. Continue orando. Continue se convertendo. Cada dia mais. Continue se humilhando para Deus. Está lá, né? Na Bíblia, né? Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se o povo que chama pelo meu nome fizer essas 4 coisas, eu vou te falar uma coisa. Não tem dificuldade. Ele mesmo diz, eu estou aqui para ouvir, eu estou aqui para perdoar, e eu estou aqui para sarar. Tanto que ele fala, agora estão atentos os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. É como se fosse um farol ali. Ó. Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar de pé? É como se fosse um farol. Agora tem a parte B, tem ou não tem? Hein? Tem a parte B. É que tem gente que não gosta, né? Da parte B. A parte B, se a gente fizer tudo ao contrário, está aqui na Bíblia. Se a gente não se humilhar para Deus, não orar, não buscar e não se converter, aí é tudo ao contrário. Aí o inimigo entra, quebra tudo, fecha a porta, traz coisas horríveis para a nossa vida. Mas a gente vai fazer sempre diferente. Nós estamos aqui para se humilhar, não para o homem, mas se humilhar para Deus. Quando minha filha foi presa, eu entrei em Lamentações 3:21, boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. E a esperança chegou e está lá dando glória a Deus misturado com aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Luci vai louvar a Deus aqui. Viu, minha irmã? Deus tem uma vitória para dar para você hoje. Viu? Uma grande vitória Deus está derramando na tua vida hoje. Viu? Tem uma história aí que Deus está escrevendo com o dedo dele.
Quando o faraó correu, falou assim: larga a mão desses homens aí, porque isso aí é o dedo de Deus. Imagina quando a mão chegar. Só o dedo de Deus colocou as enfermidades nos deuses de faraó, nos sacerdotes de faraó, para provar que Deus é Deus Todo-Poderoso. Viu? Você está aqui dando glória a Deus, mas Deus está trabalhando lá do outro lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Vamos fazer o seguinte. Quem quer uma vitória de Deus, que está passando um processo de enfermidade, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui.